O Senhor diz para nós, a partir do livro do profeta Isaías, que as mãos do Senhor elas não estão encobertas para não abençoar. Amém? Deus, ele não está longe do seu povo, muito pelo contrário. Deus sempre quer ter relacionamento com o seu povo. Deus quer sempre buscar ao seu povo, resgatar comunhão com o seu povo. Deus, quando cria o homem, ele cria o homem em Gênesis para ter comunhão com esse homem todos os dias. Na viração do dia, o Senhor está ali para ter comunhão, intimidade, relacionamento com esse homem. Mas esse homem, ele cai em pecado. E esse homem representa a raça humana. Ela cai em pecado, ela cai em transgressão da lei de Deus. E com isso, o homem é afastado de Deus. O homem é tirado da presença de Deus. Como conseguir novamente uma reconciliação com Deus? Como o homem poderia se achegar a Deus? Partindo de nós, seria impossível. Seria impossível. O profeta Isaías diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, é a mão do Senhor quem vai atrás do pecador. É a mão do Senhor quem busca a alma perdida. E um dia ele te encontrou. Um dia ele me encontrou. Um dia você estava vagando por esse mundo, perdido, né? Longe de Deus. E a mão do Senhor nos trouxe para cá. A mão do Senhor nos resgatou e colocou dentro de uma igreja. Nos plantou dentro de um corpo espiritual, ao qual Cristo é a cabeça e nós, os membros desse corpo. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Porque Ele foi te buscar ao longe. Um dia você foi essa ovelha perdida, essa ovelha desgarrada. Como Jeremias diz, uma ovelha sem pastor. E como o Senhor Jesus diz, eu sou agora o bom pastor dessas ovelhas. Deus te buscou. E qual é o problema disso? Qual é o problema do homem longe de Deus? O que é que faz essa separação? O apóstolo Paulo escreve que nada pode nos separar do amor de Deus. Não tem tribulação que separa, não tem luta que separa, não tem demônio que separa. Irmão, nada do que é externo pode separar você de Deus. Você crê nisso? Se você for lá num país comunista e pregar o evangelho, e você for preso, ou consequentemente for morto por isso, isso te separou do amor de Deus? Não separou do amor de Deus. Se você ficar doente e for enclausurado dentro de uma UTI e ficar lá em coma, sabe lá Deus quanto tempo, isso te separa do amor de Deus? Não separa do amor de Deus. Nada pode separar. Se você passar fome nessa terra, ficar tempos e tempos se alimentando só de pão e água, isso te separa do amor de Deus? Não. O apóstolo Paulo fala que nada disso separa. Nem a fome, nem a perseguição. Nada, irmão, que você possa ver naquela lista do apóstolo Paulo, nada separa o homem do amor de Deus. Mas daí o profeta Isaías vem e fala assim, Deus, a mão dele está sempre pronto para salvar. E o ouvido dele está sempre pronto para ouvir. Mas existe uma coisa que tira a comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. O quê? O que faz essa barreira, essa montanha entre o homem e Deus? Os nossos pecados. São os nossos pecados, são os nossos delitos, são as nossas transgressões contra Deus que nos separa cada vez mais do Senhor. Essa montanha de coisa que fica em nossa frente, o salmista diz, Senhor, entre eu e o Senhor estão os meus pecados. Entre nós e Deus não tem como, irmão, nós olharmos e falar assim, não. Quando você chega diante de Deus e você tem como diz o apóstolo João, né? Esse costume do pecado é a primeira coisa que floresce, é o pecado. Você chega diante de Deus e a luz de Deus já aponta, você está errando aqui, você está errando aqui. Você tem todo esse amontoado, mas o meu amor encobre tudo isso. O amor de Deus, como diz o apóstolo João, que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. O que é isso? Quantos pecados você já cometeu? Você pode calcular? Também não posso. Quantas vezes você falou que não devia, pensou que não devia, fez o que não devia?
É incalculável, irmão, o peso, o tamanho, a quantidade de coisas que nós fazemos contra Deus. E você ora, e o que você acha? A graça de Deus. Você vê, por exemplo, Jesus ele chega em Lázaro, já morto, e ele chora diante de Lázaro. Ele chora pela situação. Mas logo em seguida, ele age em favor. Isso mostra o quê? Que ele se compadece de nós e age por nós. Você está ali, você está pecando, você está transgredindo a lei. Você está como Lázaro, você está morto no seu pecado. Deus vai lá, ele vê a situação, ele se compadece dela, mas ele te renova espiritualmente. Amém? Isso é o quê? É o amor de Deus. Porque o homem está onde? Ele está longe de Deus, porque ele peca. E o homem ímpio não é o crente genuíno que peca por ocasião. O homem ímpio que ele tem rejeição à lei de Deus, ele peca em larga escala sem temor. Eu vi uma frase, eu não sei quem é o autor, ele fala assim, que o pecador, quando ele se entrega ao pecado, ele perde o pudor pelo pecado, ele perde o terror pelo pecado e ele perde o temor do pecado. O que é isso? Nada para ele mais tem problema. Enquanto ele observa a lei de Deus, ele olha a lei de Deus, ele fala, não, isso para mim não, eu não creio nisso, eu não acredito nisso. Isso é o quê? É o ímpio, é o coração impiedoso, é o coração que agora busca satisfazer as emoções da carne. É o homem, como o apóstolo Paulo escreve, entregue ao seu próprio ventre. Ele se endeusa o seu ventre, as suas motivações, a sua vida agora, ela é vivida como? Para satisfazer as suas vontades. Isso é o quê? A separação espiritual do homem. Quando o homem se separa de Deus hoje, talvez você fale, Rodrigo, mas eu estou dentro da igreja, e vale enfatizar isso, irmão. Você está aqui não quer dizer que você está unido com Deus. Amém? Nós estarmos continuamente entre os cultos não quer dizer que o homem está unido com Deus. Essa divisão e essa régua é medida onde? No âmbito espiritual. É ali. É ali que o homem se liga novamente em Deus. É ali que o homem tem novamente a sua comunhão renovado com Deus. Por quê? Quando ele peca, é criada essa barreira. É criada essa montanha. Mas se isso te anima, se isso te consola, Jesus diz, eu sou a porta. Porta onde, irmão? Porta em meio a essa montanha de problemas, a essa montanha de pecado. Tem uma porta. E que porta é essa? Jesus Cristo. E pós ele, é um caminho estreito, irmão. Você já viu um trabalho de alguém que trabalha com metrô? Você viu como é que é? Eles começam a montanha, né? Eles acham lá, o Juninho que entende essa parte da topografia, eles pegam lá a montanha, sabe lá Deus como que eles fazem aquilo, e eles começam a cutucar aquela montanha, né? Assim? Enfia o maquinário lá e vai abrindo um caminho lá. Vai colocando lá os suportes para que aquilo não caia tudo. E quando você vê o que acontece, eles varam do outro lado. Você pode ver isso nessas obras de rodovia, né? Do nada você entra num túnel lá e vai no meio do morro, bem leigamente eu estou falando isso aqui, e você sai do outro lado e a estrada continua. Sabe o que está do outro lado? Deus. Sabe o que está entre a montanha? Os nossos pecados. Sabe quem é esse caminho que nos faz atravessar por ele e sair, como diz o salmista, em pastos verdejantes? Cristo. É ele. É ele que se apresenta como o que vai romper as barreiras do pecado. Irmão, você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que é isso. O homem no pecado, eu sei que essa colocação, me entenda bem, irmão, em nome de Jesus, ela só é dada a Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Mas me entenda o raciocínio. Quando
Imagine lá na África, na savana do deserto, quando um leão ele consegue apanhar um daqueles animais, né? Aqueles animais que é presa para ele. Como é que ele pega aquele animal? Ele deixa o animalzinho tranquilo ali e fica, você é meu, vou morder você. Não. Ao menor sinal, ele ajunta aquele animal. Ele pega com as garras, com o seu dente, ele se envolve naquele animal até que aquele animal é o quê? É morto. Até que aquele animal desfalece. E, consequentemente, aquele animal é comido pelo leão. Esse animalzinho somos nós no mundo. Somos nós fora de Deus, desprotegidos, frágeis. E esse que como a Bíblia mesmo diz, que brama como leão buscando a quem possa tragar. Quem é? Satanás, que está ao nosso derredor, só esperando o quê? Uma brecha. Uma brecha. Vai dando brecha, irmão. Vai andando nesse mundo. Vai perdido nesse mundo. Vai caminhando por esse mundo achando que é o bonitão, que é a bonitona, que está arrasando. Até você sentir o fulgor de Satanás no seu ombro. Quando você sentir isso, irmão, a presa dele já está envolvida em você. A presa dele já está atracada em você. Os dentes dele já estão todos em você. E você só vai sentir a dor da mordida. Assim é o pecador. Assim é o homem que decide andar longe de Deus. Ele está achando que está bem, mas ele está na mira de Satanás. Mais cedo ou mais tarde virá o quê? A morte dele. Morte física. Se isso fosse o problema, irmão, o maior dos problemas, a gente ainda estava bem. O maior dos problemas do ser humano é a morte espiritual longe de Deus, que leva ele para a morte eterna. Inferno. Eternidade longe de Deus. Isso é um inferno. Amém? Devemos tomar cuidado com isso. Uma referência que nenhum homem está isento disso, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como, estão afastados da glória de Deus. Não se pode chegar a Deus. Todos os homens pecaram, os que vieram antes, nós que estamos agora e os que virão futuramente. Essa marca já está no ser humano, esse pecado já está nele. O pecado, como muitos pensam e agem como se fosse assim, ele não é, irmão, o pecado não é aquela briguinha com um amigo, aquela briga de família, sabe que é assim? E tem gente que resolve o problema assim, né? Você ofende alguém, você maltrata alguém, aí, vamos dar o tempo, não é assim? Depois as coisas voltam ao normal. O pecado não. O pecado ele é um muro. Que quanto mais tempo passa, mais alto esse muro fica. Você entende assim? Quanto mais tempo passa, agora eu vou aplicar isso. Quanto mais tempo você passa com aquele pecado incutido, com aquele pecado guardado, mais esse muro diante de Deus, ele vai aumentando, ele vai crescendo. Hoje você guarda um pecado, você põe um tijolinho. Amanhã você peca de novo, você põe mais outro tijolinho. Mas depois eu volto para a igreja, eu me reconcilio com Deus. E você continua pecando, vai pôr um tijolinho. Quando você vê esse muro está enorme, o que você pensa? Deus não me quer mais. Deus não me aceita mais. Deus me aceitar do jeito que eu tô, entregue do jeito que eu tô. Não. Aí o que você perde? Perde a força, perde o ânimo. E sabe qual o relógio que começa a contar a partir de então? O relógio de Satanás. Ele começa a contar. Volta logo, Jesus. Volta logo, Satanás. Volta. Porque essa alma é minha. Se ela não se arrepender, ela vai comigo para o inferno. É o relógio dele que corre. Quando a alma do pecador está lá fora. Está lá, está correndo. Mas aí, irmão, ele não é resolvido com o tempo, amém? Ele só é resolvido com arrependimento.
O tempo pode passar, o tempo pode ser de 1 ano, 5 anos, 10 anos, esse muro está aumentando, o relógio de Satanás passando, e ele feliz, almas vão comigo para o inferno, almas vão comigo para o inferno. Quando o homem é buscado por Deus, como diz Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, ela pode salvar. Quando o homem encontra essa mão no caminho da vida dele, e ele se rende, você fala, Senhor, eu não aguento mais. Os dentes de Satanás estão entrando na minha carne, estão machucando a minha alma. Eu não aguento mais. E esse homem se rende ao poder de Deus. Ele se rende à pregação do Evangelho. Nesse momento, a alma dele, o espírito dele, se conecta com Deus. E ele fala, Senhor, onde eu estava? Onde eu estava que eu pequei tanto? Onde eu estava que eu transgredi tanto a sua lei? E o Senhor agora limpou meus olhos. O Senhor agora me fez ver que eu estava perdido. O Senhor agora me trouxe novamente junto às outras 99 ovelhas que o Senhor deixou no aprisco. O Senhor me trouxe, o Senhor me fez agora rebanho novamente. O Senhor tirou a minha lã suja, cheia de barro, Senhor. Eu era esse filho pródigo, perdido, comendo as bolotas do porco, enquanto os filhos do pai estavam sentados à mesa, sendo abastecidos, e o Senhor me tirou de lá. E o Senhor me colocou aqui, a partir desse momento. Não é mais o relógio de Satanás que está rodando. A partir desse momento agora, é o relógio de Deus que conta ao seu favor. Não é mais o relógio de Satanás para te levar para o inferno. É o relógio de Deus para te levar para o céu que começa a contar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê assim? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. O relógio de Satanás, ele está contando, ele está correndo, ele está avançando. A Bíblia diz que se o tempo não fosse abreviado, se o tempo não fosse remido, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Irmão querido, se você está aqui, se você chegou aqui, se nós tivemos o privilégio de estarmos aqui, sabe o que é? Sabe o que significa isso? É mais uma chance que Deus está nos dando. O relógio está aí. Qual você quer? O relógio vai correr. De que lado você vai estar? Do lado de Satanás ou do lado de Deus? Entre pela porta. Entre pela porta. Volte ao Senhor nessa noite. Eu não estou dizendo para 1, para 2, para 3, para toda a igreja. Senhor, diante de mim está essa multidão de pecado. Eu estou na igreja, eu ando com o Senhor, mas eu não tenho comunhão com o Senhor. Entre pela porta hoje. Entre pela porta hoje, em nome de Jesus. Salmo 66, verso de número 18 diz: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. E o pecado ele é tão nocivo, irmão, para nós. Ele é tão nocivo, ele começa tão tranquilo, que nós vamos vendo, e nós vamos pecando e vamos fazendo orações. Nós vamos pecando, e nós ainda religiosamente repetimos os mesmos ritos de outrora. Nós viemos para a igreja, nós tomamos ceia, nós assistimos pregações, nós fazemos nossas orações religiosas durante a noite, durante a manhã, mas a palavra diz assim, ó, se eu acalentasse, o que é isso? Se eu guardar o pecado, se eu continuar um pecador em série, um pecador mútuo, sem escrúpulos quanto ao pecado, se eu não tiver mais um temor do pecado, tiver medo, se eu não tiver mais receio de pecar, eu posso orar, eu posso chorar, eu posso fazer campanha, eu posso morar na igreja, e ainda assim o Senhor não me ouvirá. Não existe isso, irmão. Não existe. Não existe relacionamento numa vida bolotada de pecado. Só existe relacionamento quem é lavado e remido no sangue do Senhor. Então eu peço, irmão, analise isso.
Provérbios 28:9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não é só cumprir protocolos. Você desviou os ouvidos. Você largou mão de Deus. Nós soltamos Deus. Não adianta ir lá depois e fazer aquela oração do pedinte. Ai, Senhor, faz para mim. Ai, Senhor, busca para mim. Ai, Senhor, abre a porta para mim. Ai, Senhor, me cura disso. Sabe o que é a nossa oração? Segundo a palavra, abominável ao Senhor. Agora, quando nós entramos pelaquela porta, aquela porta do arrependimento, que nós chegamos, Senhor, eis-me aqui, perdido, pecador, Senhor, todo errado, mas eu quero voltar. A sua voz entrou em meu coração e transformou a minha vida. Me pega no colo, me coloca de novo como ovelha em seus passos. Nessa hora, a sua oração é ouvida nos céus e o Senhor te responde: meu filho amado. Como ele diz para Daniel, esse é o meu filho amado. Esse é o amado de Deus. Que você possa, irmão, levar isso em consideração. Nada pode nos separar do amor de Deus de coisas que são de fora. Somente as nossas transgressões nos separam do Senhor. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve assim, do verso 10 ao 18. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Esse é o homem longe de Deus. Esse é o homem fora de Deus. E o que ele diz no verso 18 desses homens? Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não tem temor. Não tem temor. Ah, eu roubo mesmo, eu minto mesmo, eu bebo mesmo, eu faço o que me der na telha, eu vou para onde eu quero, eu transgrido o tanto que eu quero, eu trapaceio o tanto que eu quero. Por quê? Não há lei, irmão. Não há lei para quem está longe de Deus. Por isso você vê o mundo caminhando a passos largos para o inferno como está. Você não percebe? Cada dia está pior. Cada dia está mais difícil. Cada dia as densas trevas está mais vigorante. Você consegue ver a ação do mal dia após dia, fazendo com que o homem cada vez mais se distancie do Senhor, cada vez mais se afunde em seus pecados, pensando que não há Deus. Não há Deus. O salmista, no Salmo 10, de verso 4, diz: o perverso, na sua soberba, ele não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ele não busca ver. Peraí, esse é o que o Salmo 10 diz. Que o salmista, quando ele vê o perverso, na sua altivez, na sua arrogância, no alto do seu coração cheio de si, ele não para pensar, e se existir um Deus? Não. Todas as cogitações do ímpio são: não há Deus. O que isso leva consequentemente? Eu faço as leis. Eu sigo as minhas leis. Eu faço o que eu quero. Eu decido por mim. Eu tomo as minhas atitudes. E é assim que o cristão vive? Não. O apóstolo Paulo diz, quando ele conhece as leis do Senhor, ele diz assim: não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim, e a vida que levo agora na carne, vivo-a na vida do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. O Salmo 53:1 diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. O que é isso? Um ateu. Não acredita, não se apega, não busca olhar e falar, quem criou tudo isso? De onde vem tudo isso? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o futuro da minha alma? Ele não quer saber. Para ele o que importa é o agora, é o hoje, é o me dar bem nesse momento, é o me dar bem aqui, é eu fazer o meu nome grande aqui. O cristão vive para fazer o nome de Deus engrandecido. Amém? Consequência de estar longe do Senhor. E o que faz isso? Você lembra? Os nossos pecados. A consequência de uma vida de pecado. Primeira coisa, perda de direção e propósito. Segunda coisa, ausência da paz verdadeira. E a terceira, uma vida sem esperança eterna. Efésios 2:12 diz que o homem, longe de Deus, ele é sem esperança e sem Deus no mundo. Ele não tem quem o ajude. Ele não tem quem é por ele. Assim é o homem longe de Deus. Ele faz de si a sua bússola. Ele faz de si o seu Deus. E a comparação, irmão, eu queria que você tomasse nota aqui, é como um navio à deriva no mar, sem bússola e sem norte. Uma hora ele pensa assim, aí eu vou tomar esse caminho. Aí a onda muda, ele fala, não, mas agora eu vou para cá. Aí muda de novo a onda, os ventos o levam para outro canto. Assim é o homem sem Deus. Ele não tem norte, ele não tem rumo, ele não tem um ponto fixo. O autor de Hebreus fala que nós andamos como? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa bússola, esse é o nosso norte. O mundo pode ditar moda para cá, mas nós estamos aqui. O mundo pode ditar governos para cá, mas nós estamos aqui. O mundo pode dizer que o errado é aqui, mas para nós o certo é aqui. O mundo pode dizer que o certo é aqui, mas o nosso certo sempre vai ser Jesus Cristo. Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso Deus e a lei dele é quem governa a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Resumindo, o homem sem Deus, ele é sem identidade. Ontem eu participei de um culto muito abençoado, e glória a Deus por isso, fazia tempo que eu não achava um culto abençoado assim. E a pregação lá, o tema do congresso lá era Daniel capítulo 1, verso 8, que falava sobre Daniel e os seus amigos, né, que foram cogitados de Jerusalém para fazer parte do governo da Babilônia. E o irmão lá, muito felizmente, pregou super bem. Ele disse que Daniel tinha identidade. Daniel e os seus amigos foram fiéis a Deus ainda numa cultura diferente, ainda em meio a um povo diferente, ainda em meio a ordens que poderiam trazer problemas a ele. Aquele povo teve identidade, irmão. Por quê? Porque eles conheciam o seu Deus. Se você não conhece o seu Deus, qualquer coisa vai manchar o seu caráter. Qualquer coisa vai manchar a sua identidade como um cristão, como um servo de Deus. Portanto, é isso que nós vemos hoje na humanidade. Elas não conhecem a Deus. Elas não andam com Deus. Então elas têm o quê? Perda de direção, viver sem propósito. Quer ver um exemplo? Eu fiz um vídeo essa semana sobre isso. Um exemplo para você ter noção de como anda o nosso mundo hoje. Nós devemos fazer o quê? Amar as pessoas e usar as coisas, correto? Amar as pessoas e usar as coisas. Derramar o amor de Deus, em principal, na vida dos seres humanos, das pessoas, da criação de Deus. E o que o homem, sem propósito, sem direção, que vive para satisfazer a sua própria carne, o seu próprio ego, o que esse homem faz? Ele cria para ele
um bebê, um boneco. E ele chama aquele bonequinho de filho. Aquela maquininha, aquele negócio programado por ele, agora é o filho dele. E ele luta, tem lutado para que aquele bonequinho tenha os seus direitos. Tenha direito à creche. Tenha direito a tratamento. Irmão, o que eu estou falando aqui para você, pode falar assim, Rodrigo, é absurdo. E é isso, é nesse mundo que você está vivendo. É nesse mundo sem propósito, longe de Deus, que esse absurdo está acontecendo. É o homem longe de Deus. É o pai de bebê reborn. É o pai de pet. É o pai de planta. Que isso, irmão? Que absurdo que é. Se eu entro num lugar e tem, eu não sei aonde, qual seria a minha reação de ver isso. Tem um evento que está acontecendo em São Paulo do encontro do bebê reborn. É o homem longe de Deus, né? Eu fico imaginando eles chegando, né? Cada um com seu bebezinho, né? Chega lá. Aí, pelo que eu vi os testemunhos deles falando, é assim, um olha para o outro e fala, olha, o Guilherme tá vendo o seu, né? E ele tá vendo como é que age o seu filho. Irmão, o problema em si, e esse até teve uma pequena polêmica sobre isso, não, ao meu ver, não é o boneco. Porque boneco e boneco sempre existiu. Amém? Você sobreviveu ao Chuck, você sobreviveu ao Fofão, tinha um medo desse bicho, irmão, Jesus amado. Você sobreviveu a tudo isso e você não abraçou ele, falou, ai meu filhinho. Você sobreviveu ao Max Steel, a Barbie. Você brincava com isso, mas você não amava isso. Você não depositava sua vida nisso. Por quê? Porque alguém doutrinou você. Alguém ensinou você. A geração de hoje, ela está cada vez mais perversas e entregues a si mesmo, como Paulo escreve em Romanos capítulo 1. Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Resultado, estamos usufruindo da liberdade que tanto queríamos. Olha isso. Se chega teve um prefeito que ele falou, se chega um ser humano desse, com uma criaturinha dessa, dentro do hospital pedindo tratamento hospitalar, ele interna a mãe. Irmão do céu, Jesus amado. O problema está na boneca? Não. Está no ser humano. Culpar a boneca, ou o boneco, ou o que quer que seja, ou sabe lá Deus o quê? O cachorro, a planta, o que é que o homem quer adorar e falar que é filho, que é família, que é... Sabe o que é? Você falar assim, você vê um acidente de carro e falar assim, olha, o carro matou. O carro foi sozinho lá? Não. Alguém dirigiu. Você vê uma morte por arma de fogo, você fala, a arma atirou. Não, a arma não atirou. Alguém puxou esse gatilho. Quando você vê o mundo assim, quem que está lá puxando? Quem que tá dando estratégias? Quem que está fomentando tudo isso? Tem um agente, o anticristo. Satanás, o meu e o seu adversário. Sabe o que ele está fazendo? Meu relógio está passando. Meu relógio está correndo. E essa humanidade está cada vez mais perdida na minha mão. Essa humanidade está cada vez mais entregues. Somente aquele somente o leão de Judá, somente a mão do Senhor é capaz de desvencilhar o homem de tudo isso. E como ele faz isso? Paulo diz, pela loucura da pregação. Se você der ouvido à palavra de Deus hoje, você volta a ter comunhão com o Pai. Essas escamas de seus olhos caem, você deixa de achar normal atitudes como essa. Você deixa de achar normal o pai matar o filho matar o pai, a mãe trair o pai trair a mãe. Você deixa de achar normal famílias se desfalecerem. Você deixa de achar normal passar dias, meses, anos sem ir à igreja. Você deixa de achar normal passar tempo sem buscar o Senhor. Eu fiquei 2 dias sem orar. Eu vou orar hoje.
Não, mas peraí. Você não deve chegar, ô Senhor, voltei. Não, Senhor, eu passei 2 dias sem falar com o Senhor. Isso não é normal para um crente. Isso não é normal para quem está perto de Deus. Isso é normal para quem está longe. Isso é normal para quem já está entregue, para quem já está nas mãos de Satanás, para quem já não quer mais, para quem já está, já pensa como o salmista diz, não há Deus. Para eles são normais. Para a igreja não é normal. Para a igreja não é normal. Não é normal você passar dias e dias à deriva no mar, perdido. Uma hora você é um crente super poderoso. Você fala e pessoas caem pelo poder. Você fala e as coisas acontecem. E no outro, a pessoa fala para você na igreja e fala, hoje, isso não é normal. Isso não é normal. Você não vive sem esperança e sem Deus no mundo. Você vive com esperança e com Deus te guiando em meio a esse mundo perverso, irmão. Amém? Porque Deus não te soltou. Se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus não desiste de nós. Nós desistimos, Deus não. Nós abrimos mão da bondade de Deus. Nós abrimos mão da longanimidade de Deus. Nós abrimos mão da restauração de Deus. Mas Deus ainda tem buscado a sua igreja. Ele diz, a mão do Senhor, ela não está encolhida a todo momento, irmão. Você abre o YouTube, você abre uma rede social, você vem num culto, você ouve um hino, você ouve uma palavra. O que é isso? É a mão do Senhor ainda indo até você, por canais, por meios, por pessoas. Porque Ele ainda não desistiu de você. Ele ainda não desistiu. Ele ainda tem esperança em você. Ele ainda aguarda por você. A mão dele, ela tem te colocado em meio a esse amontoado de coisas que você sabe que tem. Um monte de coisa para ser consertado. Um monte de coisa para ser mudado, transformado. Mas o que ele faz? Ele coloca você. Ele não passa a mão na sua cabeça como um pai faz, mimando o seu filho. Oh, vem cá, meu amorzinho. Não. Ele põe você diante desses pecados. E ele aponta para a porta. Quem é a porta? Essa é a porta. É Jesus. É a cruz. Quando você olha, você fala, Senhor, sobre essa multidão de pecado que eu poderia fazer para ultrapassar esse monte ou para tentar, meio ao rastejo, entrar por essa montanha. A resposta? Não há. Não há saída. A solução? A cruz é a saída. A renúncia é a saída. O arrependimento é a saída. E sobre essa montanha, sobre tudo isso, um dia, virá um míssil de Deus. Virá as 7 taças da ira de Deus. Meu recado a você hoje, irmão. Se abrigue nessa cruz. Entre logo por essa porta. Não titubeie, não deixe para amanhã. Não fique aí cochitando entre 2 pensamentos. Não fique, hoje o dia do seu arrependimento, deve ser hoje. Porque o juízo do Senhor está a cada dia mais próximo. O que faremos nós? Para onde iremos nós? Para o que a nossa alma precisa fazer para buscar, para voltar, para se abrigar no Senhor? O principal objetivo do Evangelho não é enriquecer o homem, é salvar. O principal objetivo, o segundo principal objetivo não é cura, é salvação. É buscar, é trazer esse homem novamente a uma posição, agora não mais de pecador de trevas, mas de filho, de servo, de alguém que glorifica a Deus, que vai passando por esse mundo, nessa porta estreita, sem se contaminar, sem se sujar, sem se perder. Por quê? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não desiste do homem.
mas os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mesmo com a separação, Deus nos busca e oferece reconciliação. Isso é o quê? Isso é amor. Isso é o amor daquele pai que vê o seu filho se perdendo e ele não fala assim, azar dele. Ele não fala isso. Você imagina isso, uma situação dessa. Você pai, você mãe, você vê seu filho se perdendo, a sua filha. Qual é o seu entendimento sobre isso? O que você pensaria consequentemente a isso? Você olharia e falava, azar dele. É isso que você faria? Não. Você faria, Senhor, tem misericórdia desse menino, Senhor. Eu ainda amo ele, Senhor. Ele tá lá, ele tá perdido, ele tá caído, Senhor. Ele tá entregue. Como é que você ora? Não deixe que nada aconteça com ele. Visita ele, Senhor. Visita ela. Busca aquele coração. Traga de volta para o Senhor. Não é assim que você ora? Não é assim que você faz? Vai lá, Senhor. Visita ele na prisão. Visita ela naquele hospital, Senhor. Salva a alma dele. Faz alguma coisa, mas não deixe que esse menino morra no pecado. Não deixe que essa menina se perca desse jeito. Essa é a oração. Mas o que você pode fazer além disso? Nada. Você só pode orar. Só pode buscar o Senhor. Mas o amor de Deus por nós, ele não passou por isso. Ele olhou os nossos pecados. Ele olhou por nós. Mesmo ele dizendo no verso 1, o Senhor encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Por quê? Porque nós temos as transgressões. Mas você vê, o profeta Isaías, ele prega também, além do juízo divino, ele prega a reconciliação. Ele prega também o alívio do sofrimento. Ele prega também o arrependimento. E qual é o caminho que ele dá? Ei, homem, você que está perdido, você que está lançado em seus pecados, eu restauro a sua vida. Eu tenho o poder de te levantar. Eu tenho o poder de te reconciliar. A saída que eu dou para você, aceite meu filho. Se reconcilie com meu filho. Se acerte com meu filho e volte a ter comunhão comigo. Esse caminho é um caminho de arrependimento sincero, não é um remorso, irmão. Não é aquela coisa que nós sentimos, ai Deus, eu errei, Senhor. Eu errei, nossa, errei. Mas amanhã eu erro de novo, Senhor. Mas amanhã eu erro de novo. E depois eu peco de novo. E depois eu transgrido de novo. Não. Senhor, eu errei. E eu tenho errado. Como salmista, Senhor, em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. É Zaqueu, Senhor, eu roubei essas pessoas mesmos, mas a todos quanto eu roubei, devolverei 4 vezes mais. Não tem como devolver para Deus. O que Ele pede para você? Reconcilie com meu filho. Se acerte com meu filho. Aceite o meu filho. E você terá comunhão comigo novamente. Referência? 1 de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Eu não me importo de você ficar em silêncio, irmão. Eu me importo de que você compreenda essas palavras. Porque a sua alma amanhã, ela não vai depender de chave entregue no culto. Ela não vai depender de revelação entregue no culto. A sua alma amanhã, ela não vai depender de eu revelar para você o que vai acontecer amanhã. Mas a sua alma amanhã, ela vai depender do seu arrependimento hoje. De como você, como diz o profeta Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? O que ele quer dizer? A quem que abriu o coração verdadeiramente? A quem, Senhor, foi aquele solo sedento, que ao cair a semente, o que é a semente? A pregação da palavra. Como diz aquele evangelho, aquela parábola.
o semeador, ele saiu a semear. Como é que ele semeou? Semeou em 4 tipos de solos. 3 solos ruins e 1 solo bom. Mas ele não deixou de semear. Ele semeou. Hoje, irmão, eu estou aqui como um semeador, semeando no seu coração. Mas quem é que dá o crescimento da semente? É Deus. Mas o que ele quer encontrar nessa noite aqui? Solos afáveis, solos sedentos, solos adubados. Eu não estou falando de terra, eu estou falando do seu coração, irmão. Corações, Senhor, que o Senhor tem para mim hoje. Senhor, eu quero saber da minha salvação, Senhor. E o que eu tenho para você hoje, meu irmão, é que se você agarrar essa palavra, se você se ater a essa palavra, no último dia você ouvirá: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo que está preparado antes da fundação do mundo, ao qual o Senhor preparou para os salvos. Amém? Você crê nisso? Nenhum problema é capaz de separar de Deus, irmão. Nada externo é capaz de separar de Deus. Policarpo, um dos pais da igreja, um dos primórdios da igreja, quando estava pronto a ser morto, ofereceram a ele a chance de se livrar da morte. Falaram para ele assim: sua morte está próxima, mas você ainda tem como se livrar dela. Negue o seu Deus e você viverá. Resposta de Policarpo. Um homem de identidade, um homem crente, um homem convicto da sua salvação. Há 76 anos, ele só me tem feito o bem. Como eu poderia negá-lo agora? Foi morto, mas sua alma foi salva. Foi morto, mas sua alma foi salva. Um outro testemunho. Um menino, vendo seu pai pronto a ser morto, mas o pai já estava a titubear nos seus últimos momentos. Quando ele olha o seu filho, a bem da verdade, deixa eu ratificar isso aqui. O menino estava para ser morto, e o pai vendo, e falaram: negue o seu Deus, senão eu mato o seu filho. O pai, já com os olhos em lágrimas, observa aquela cena. E o menino, percebendo que o pai já quase retrocedendo na fé, quase voltando à fé, o menino grita: pai, não nega. Eu prefiro ser morto a ter um pai covarde. O menino foi morto, mas a alma daquele menino foi salva. E aquele homem foi fiel a Deus. E eu falo a você hoje, nós estamos longe disso, irmão. Olha o país que você vive, olha o mundo que você vive, olha a facilidade que nós temos, olha a alegria que nós temos. A gente tropeça e vai: ai meu Deus, minha fé está desfalecendo. A gente acorda com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a gente acorda faltando R$50, R$100 e amaldiçoa Deus. Já não quer mais saber da fé, já não quer mais ir para a igreja, já não quer mais se ater às coisas de Deus. Ah, o Deus não olha para mim, ah, Deus não está comigo. Olha para o lado, observa os povos do lado. Eles têm sofrido, mas não têm negado a sua fé. Porque eles têm identidade. Eles olham e falam: não, eu não vou deixar que esses pecados, com que essas coisas, elas minem o meu coração, elas minem a minha identidade, elas tirem de mim o brilho de Cristo. Eu estarei na posição, porque eu sei que a mão do Senhor não está encolhida, e a seu tempo, como diz Jó, ele se levantará e julgará a minha causa, em nome de Jesus. Você crê assim? Fique de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor.